Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Boa noite. Gostaria também de saudar aqueles irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão pelo canal do YouTube da Quarta Igreja. É um prazer, irmãos, uma satisfação estar com os irmãos pela primeira vez, ministrando a palavra do Senhor. Estive aqui na ordenação do pastor reverendo Rodrigo. É um prazer poder ver alguns irmãos amados, queridos, algumas irmãs da SAF aqui também, e os irmãos da UPH. Eu fui convidado, antes da pandemia, obviamente, a estar aqui no aniversário da UPH, mas por conta da pandemia, houve alguns contratempos, mas estou aqui nesta noite para compartilhar a palavra do Senhor aos nossos corações. Muito bom rever os irmãos. Dito isso, gostaria de convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Gostaria de agradecer também ao reverendo Clério pelo convite de estar aqui com os irmãos nessa noite. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 9. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6 ao versículo de número 9. Nós vamos estar lendo esse texto, meus sentados, como os irmãos já se encontram. Entretanto, não feche sua Bíblia. Nós vamos, não de forma expositiva, mas vamos tentar meditar um pouco nesse texto, trazendo esse contexto entre Paulo, Martinho Lutero, e os nossos dias, a atualidade. Sobre esse tema, sola escritura e a sua necessidade para a igreja moderna. Todos encontraram? Amém? Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos fechar os olhos mais uma vez, curvar a nossa cabeça, fazemos uma oração ao Senhor. Ó Deus, tua palavra diz que diante da tua voz os montes se estremecem. Nosso coração se quebranta diante do Senhor nesse instante. Ó Deus, porque Tu és tão grande, tão poderoso. Tu és o Criador de todas as coisas e mesmo assim o Senhor se inclina do Teu santo trono para ouvir as nossas orações. Como diz o salmista, quem é o homem para que dele o lembres? E o filho do homem para que o visites? Quem somos nós, Senhor? Humildemente pedimos, ó Deus, a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre o nosso coração nessa noite, para que nós venhamos a compreender esse texto das Tuas Escrituras, Senhor. Aplica, ó Deus, esse texto e essa exposição nessa noite aos nossos corações, que o Senhor possa edificar a Tua igreja nessa noite, edificar os Teus servos, mas acima de tudo e acima de todos, glorifica o Teu nome neste lugar. É o que nós rogamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, sola escritura e a sua necessidade para a igreja moderna. É bem verdade que desde o princípio a igreja cristã ela vem enfrentando verdadeiras batalhas. Aquilo que C.S. Lewis, em um dos seus livros, intitulado como Cristianismo Puro e Simples, vai afirmar: o verdadeiro cristão é aquele que se envolve com a palavra de Deus e com o próprio Deus da palavra. Já no século I, irmãos, a igreja
estava lutando contra um grupo chamado de judaizantes. Os judaizantes nada mais eram do que judeus que haviam se convertido ao cristianismo através da pregação dos apóstolos, da pregação dos discípulos, da igreja primitiva, lá em Atos. Esses judaizantes, entretanto, estavam declarando e afirmando que ninguém poderia ser salvo somente pela obra expiatória de Cristo. Eles afirmavam que era necessário a obra de Cristo no Calvário, mas também o acréscimo da guarda da lei de Moisés, ou a lei mosaica. Guardar o sábado, se abster de certos alimentos, sacrificado a ídolos. E a igreja cristã se levantou através da Escritura para combater essa heresia, já no primeiro século. Mas não demorou muito, ainda no primeiro século, na verdade no finalzinho do primeiro século, início do segundo século, se levantou um outro grupo chamado gnosticismo. Palavra grega gnosis, conhecimento. E que afirmavam que para alguém ser salvo, era necessário que essa pessoa tivesse um conhecimento elevado dos demais. Era necessário que adorássemos a anjos, que víssemos ou tivéssemos visões de anjos e visões sobrenaturais, ao que a maioria das pessoas não podiam ter essa visão e esse conhecimento. Os apóstolos uma vez mais se levantaram para combater esses gnósticos. Apóstolo João, apóstolo Pedro e o próprio apóstolo Paulo se levantaram através das Escrituras para dizer não. A salvação é por Cristo somente, independente das obras, independente se você tem ou não algum conhecimento elevado. Aliás, Paulo escrevendo a carta aos Colossenses vai dizer que nós não precisamos adorar anjos, se nós temos aquele que é superior aos anjos, Cristo Jesus. Mas não demorou muito, ainda no século I, um outro grupo se levantou, um grupo chamado libertinos. O que esses libertinos afirmavam? Que para alguém ser salvo, na verdade, já que Deus havia o salvado, então você poderia viver como você bem entendesse a sua vida. Por isso o nome, libertinos, que traz a ideia de libertinagem. Uma vez que Deus me salvou, então eu não preciso me santificar, eu não preciso estar em igreja, que coisa alguma, eu vou viver a minha vida. Aliás, afinal de contas, quando eu morrer eu vou para o céu, vou ser salvo, então eu vou curtir a minha vida. E mais uma vez os apóstolos se levantam para advertir essa heresia, já no primeiro século. Na idade medieval, surgem, não agora os de fora, mas surge agora por parte dos de dentro. A igreja que havia começado muito bem lá em Atos, na idade medieval, ou no período medieval, agora estava declinando do evangelho genuíno, do evangelho dos apóstolos, do evangelho de Cristo. A igreja havia sido decadente por algumas doutrinas inventadas por homens. A primeira delas, a doutrina da infalibilidade papal. A igreja cristã, na idade medieval, afirmou que a palavra do Papa é superior à palavra de Deus. Por isso, a infalibilidade papal. O Papa é um homem infalível, e o que ele diz está superior ao que Deus diz através da sua palavra. O Papa é alguém infalível. Não se espante, ainda nos nossos dias, a Igreja Católica Apostólica Romana afirma que o Papa é um homem infalível, e que a palavra do Papa, o que ele diz, está superior as Escrituras. Houve também a veneração de Maria. A igreja agora, irmãos, estava colocando Maria superior ao próprio Jesus. A igreja afirmava que Maria, assim como nosso Senhor, que foi assunto aos céus, Atos capítulo 1, a igreja estava afirmando que Maria também foi assunta aos céus. Mas não só isso.
A igreja colocou Maria superior ao próprio Cristo. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já assistiram aquele filme O Alto da Compadecida. Se você já assistiu, teve a oportunidade de ver aquele filme, você percebeu mais ou menos o que a igreja católica afirma. Algumas pessoas morrem e vão para um julgamento, não é isso? E no julgamento mais esperto de todos, ao invés de interceder a Cristo, ele chama a sua advogada, Maria, a mãe de Cristo. Agora, o mais interessante é que no Alto da Compadecida, o próprio Jesus vai ter uma conversa, um diálogo, um aconselhamento com Maria sobre o julgamento. Essa é a ideia, irmãos, ou era a ideia, e também é ainda nos nossos dias, da Igreja Apostólica Romana. Houve também o surgimento da mediação dos santos. E santos aqui para a igreja não são aqueles santos que Paulo escreve as suas cartas e diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos que se encontram em Corinto, aos santos que se encontram em Roma. Não são esses santos, as pessoas vivas, nós, os santos. Os santos que a Igreja Católica afirmou nesse período eram justamente as imagens. Eles afirmavam que você e eu poderíamos interceder aquelas imagens, porque lá no céu elas estavam intercedendo por nós, junto ao trono da graça de Deus. Houve também a doutrina do purgatório, entre outras. A igreja estava declinando totalmente. A doutrina do purgatório fez com que a igreja católica, apostólica, romana se abstesse de tão grande volume de dinheiro. Palavra latina, purificação, que é de onde vem purgatório. Eles afirmavam que as pessoas boas iriam para o céu. Já as pessoas não tão boas assim iriam para um lugar de purificação, do latim, de onde vem purgatório. Aquelas pessoas que passaram toda a sua vida e fizeram coisas ruins vão direto para o inferno. Entretanto, aquelas pessoas que não fizeram tão mal assim iriam para esse lugar de purificação. E eles chegaram ao ápice do declínio, de afirmar de que você tinha autoridade através do seu poder aquisitivo, de tirar alguém desse purgatório e colocar no céu. Ou seja, você tinha poder aquisitivo, você comprava a salvação, tanto sua quanto de um parente querido seu ou de um ente conhecido seu. Nós não temos tempo, mas houve um homem chamado Tétzeo, já no século XVI, que vendeu indulgências. E nessas indulgências, ele afirmava que a partir do momento em que uma moeda caísse no cofre e fizesse o barulho da moeda chegando no fundo do cofre, uma alma sairia do purgatório e iria direto para o céu. É por isso que nos nossos dias, a Igreja Católica Apostólica Romana ainda faz missa pelos mortos, mas para fazer missa pelos mortos, você tem que pagar. É lá do século XVI, é de Tétzeo. A indulgência. Foi tão grande, irmãos, a decadência, que os próprios zombadores afirmavam que, talvez nós vamos ver isso um pouco mais para frente, mas os zombadores diziam que, se você pecasse, você passava por 3 estágios na igreja para ser perdoado. Primeiro estágio, contrição. Segundo estágio, confissão, você teria que se confessar diante de um padre. E o terceiro estágio, compensação. Os zombadores chegaram ao nível desse. Na atualidade, nós lutamos contra o liberalismo teológico, que afirma que as Escrituras contêm erros. Lutamos contra a teologia da prosperidade, que afirma que o céu é aqui. E que se você for pobre, você está em pecado. E que você não pode ser
um servo, você tem que ser senhor, porque você não nasceu para perder, você nasceu para vencer, porque você não é cauda, você é cabeça. Heresia. Nos nossos dias nós lutamos contra a teologia da libertação. O que essa teologia afirma? De que tudo de ruim que acontece com você é o diabo. Então você precisa de se libertar do mal, das coisas ruins, do próprio diabo. O pneu do seu carro furou, é o diabo. O bujão secou, é o diabo. Cortaram a energia, foi o diabo. Mentira, foi você que não pagou. É o que nós lutamos nos nossos dias, irmãos. O engano mais atual, presta atenção, a atualidade, a igreja cristã tem lutado contra a teologia do coach. Você já ouviu? A teologia do coach. São falsos pastores que se levantam em muitos púlpitos de muitas ditas igrejas para dizer que você e eu somos o centro do universo e que Deus é o nosso servo. Você já ouviu pregação assim? São os pastores coach. Vem para animar o nosso ego, né? Eles chegaram a dizer ultimamente de que se Cristo Jesus estivesse no lugar de Adão, Cristo teria comido do fruto proibido, porque Cristo teve inveja de Adão. É o que eles dizem. Os nossos dias, viu? É isso que nós temos que lutar contra esses falsos mestres, com suas falsas pregações, que estão assim de pessoas. As pessoas querem ouvir hoje, nos nossos dias, púlpitos que tragam a mensagem que massageie o nosso coração, que digam, você é um abençoado, que confessar pecado, santidade, não, Deus vai lhe dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. Aliás, hoje nos nossos dias, Deus vai lhe restituir aquilo que foi roubado. O que é que foi lhe tirado? O inferno? Porque Cristo veio, irmãos, para nos trazer comunhão com Deus e nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Você quer ir para lá de novo? Quer restituição? É os nossos dias. Está aí campanhas e mais campanhas, igrejas, juntas. Nós precisamos, meus irmãos, trazer novamente a centralidade das Escrituras no culto público e na vida privada. Algumas pessoas fazem das Escrituras uma caixinha de promessa. Você já viu aquela pessoa, meu Deus, com quem eu vou namorar? Fecha a Bíblia, fala comigo, Senhor, eu preciso arrumar um namorado, porque senão eu vou ficar titia. Fecha a Bíblia, abre a Bíblia. Aí cai num texto que ele não gostou muito. Senhor, não foi do Senhor não. Aí fecha de novo e abre de novo. Caixinha de promessa. Muitas pessoas só querem ouvir bonança. Mas quando o pregador traz, como nós dizemos, cajado, as pessoas não querem ouvir. Olham para o relógio, entroncham o rosto, perguntam quando é que esse culto vai terminar. Basta ver os nossos dias, os cultos de doutrina. Eu espero que aqui seja diferente. Mas em muitos cultos de doutrinas, nós contamos nos dedos a quantidade de pessoas que vêm estudar as Escrituras. Basta nos ver as escolas bíblicas dominicais. Hoje, irmãos, nós somos uma geração analfabeta de Bíblia. Eu vou trazer alguns dados mais para frente. Mas hoje nós somos uma geração analfabeta de Bíblia. Responda a você nesta noite e a você que está em casa nos assistindo. Durante essa semana, quantas vezes você reservou para estudar as Escrituras? Responda a você. Muitos desejam ser reformados. Interessante. Há um crescimento em muitas igrejas reformadas. Muitas pessoas assistem, e eu já ouvi muitos relatos desses. Lagoa Seca, algumas pessoas frequentaram a nossa igreja, a congregação, e a palavra foi a mesma. Olha, eu ouvi uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e agora eu sou reformado. Muitos desejam ser reformados. Mas será que essas mesmas pessoas, e será que nós aqui, reformados,
mas particularmente igreja presbiteriana, será que nós temos entendido a responsabilidade que recai sobre os nossos ombros como igreja reformada? Há líderes eclesiásticos que nunca leram a Bíblia completa. Nunca. Vou trazer um dado aqui. Não sei quantos conhecem o pastor Renato Vargens. Ele prega aqui na Consciência Cristã. Ele tem um blog. Nesse blog do Renato Vargens, ele fez uma pesquisa com inúmeros pastores no Brasil de muitas denominações. Uma pesquisa. E a pergunta da pesquisa parece ser simples, mas não é, e eu vou chegar lá. A pergunta foi a seguinte, dele para os pastores. Pastor de igreja, líder, quantas vezes durante o seu ministério o Senhor já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? O resultado foi, mais da metade dos pastores pesquisados nunca leram a Bíblia completa. Eu fiquei a me perguntar, meu Deus, se o pastor que está pregando diariamente, cotidianamente, nunca leu a Bíblia, o que é que ele está pregando para o povo? E eu mesmo cheguei à conclusão, estão pregando experiencialismo. Chega no púlpito, fala em línguas, profetiza e diz, irmãos, Deus hoje mandou dizer isso. E o povo vai à loucura. Paz, meus irmãos, há pastores que não abrem nem a Bíblia no culto. Mas não é só os líderes, viu? Há muitos membros de igrejas com 10, 15, 20 anos de membresia que nunca leram a Bíblia completa. Há líderes que incentivam os membros a não estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque eles pegam um texto sem contexto e dizem, as Escrituras, a letra mata. Para que estudar? A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Então vamos ficar com o Espírito Santo. E aí o culto se torna uma bagunça. Vivemos, irmãos, uma geração que não valoriza as Escrituras. Há culto em que a pregação das Escrituras foi totalmente rejeitada. Há pregadores preguiçosos que não se aprofundam no texto bíblico, nas Escrituras Sagradas, e que trazem sopa rala para o povo, e o povo, por não estudar as Escrituras, acaba engolindo a sopa rala e dizendo, é um homem de Deus. Nós temos falhado nisso, em chamar falsos mestres de homens de Deus, quando na realidade não são. E nós não temos valorizado os verdadeiros homens de Deus, que têm gasto a sua vida em estudar as Escrituras para trazer alimento sólido, pasto verdejante para as ovelhas. Somente as Escrituras, meus irmãos. Sola Scriptura. Do latim sola, somente. Somente as Escrituras. Esse foi, irmãos, o princípio formal de toda a reforma protestante. Alguns historiadores vão dizer que o início, o estopim da reforma protestante foi quando Martinho Lutero disse, eu não me apego a qualquer outra coisa, mas somente às Escrituras. Preste atenção que eu vou lhe dizer aqui nessa noite. Onde as Escrituras não é pregada, nós não deveríamos ter ouvidos. Onde as Escrituras não é pregada, nós não deveríamos dar ouvidos. Se olharmos para os nossos dias, nós ficaremos perplexos. Assim como o apóstolo Paulo ficou. Veja comigo, versículo número 6. Olha a perplexidade do apóstolo Paulo. Admira-me que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo havia fundado, irmãos, as igrejas da Galácia, juntamente com Barnabé em sua primeira viagem missionária. Galácia não é apenas uma igreja, mas são algumas igrejas formadas por Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Se você quiser anotar, Atos capítulo 13, versículo 13, até Atos capítulo 14, versículo de número 25. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé estavam lá, ministrando nessas igrejas, fundando essas igrejas. Foram igrejas que foram muito bem doutrinadas por Paulo, tiveram pregações bíblicas genuínas, que apontavam para a obra de Cristo, porém, entretanto, todavia, acabaram se desviando da verdade. Eles acabaram apostatando da fé genuína. E aparentemente todo o trabalho que Paulo e Barnabé tinham iniciado nessa igreja, parecia que teria sido tudo em vão. E ele olha para todo aquele trabalho, e olha para a realidade das igrejas da Galácia, e ele fica admirado, perplexo. Ele diz: eu admiro-me que vocês estejam passando tão depressa, tão rapidamente. A palavra passando no original grego significa inverter, revirar e subverter. A ideia aqui, irmãos, é que os irmãos da Galácia estavam virando as costas para o verdadeiro evangelho de Cristo. Você conhece pessoas assim que começaram muito bem, mas aparentemente estão indo muito mal? Começaram numa igreja cristã, genuinamente evangélica, mas acabaram se desviando da verdade, por dar ouvidos às fábulas, que Paulo vai dizer, escrevendo na sua carta ao jovem pastor chamado Timóteo. Nos últimos dias se levantarão homens, falsos mestres. É a mesma ideia, irmãos, da perplexidade de Paulo, é a mesma ideia da perplexidade de Martinho Lutero na igreja do século XVI. Havia acréscimos na doutrina da igreja, a tradição da igreja estava acima do próprio evangelho. No século XVI, irmãos, apenas a igreja católica tinha acesso às escrituras. A missa era realizada em latim, ou seja, o povo não entendia nada que o padre estava falando. Apenas o padre, o bispo e o papa possuíam a Bíblia, as escrituras, porque no entendimento deles era de que, a partir do momento que o povo tem as escrituras na mão, o povo vai começar a ler as escrituras, e quando o povo lê as escrituras, eles não vão mais nos seguir nas nossas invenções. Será que não parece muito com os nossos dias? O padre realizava ali a missa em latim, e o padre celebrava a missa de costas para o povo e de frente para o altar. A centralidade da missa na igreja era o altar, e não o povo, nem as escrituras. Houve a inclusão de penitências como sendo um próprio sacramento. Ora, se o povo não tinha as escrituras, se o povo não tinha acesso, se o povo não lia, o padre, o papa, o bispo poderia dizer o que quisesse, o povo aceitava como sendo de Deus. Meus irmãos, a igreja havia se desviado das escrituras. Perceba a que nível chegou a igreja. Um cardeal chamado Pedro Damião, século XI, ele impôs uma penitência de 100 anos a um arcebispo de Milão,
por simonia. Simonia nada mais é do que vender cargos eclesiásticos, barganhar. Esse arcebispo de Milão estava barganhando cargos dentro da igreja. E o cardeal soube e trouxe uma penitência para esse arcebispo. 100 anos de penitência. Porém, o mesmo cardeal que havia dito que a penitência desse arcebispo seria de 100 anos, também estipulou um valor em dinheiro que substituiria cada ano de penitência. O perdão de pecados era por dinheiro. Já no século XIII, na igreja cristã, por conta de tanto acúmulo de riquezas, foi instituído na igreja cristã no século XIII o ministério chamado a Tesouraria da Graça. Meus irmãos, chegou a um nível tal de que esse mesmo Tetzel, que eu acabei de mencionar, vendendo as suas indulgências, visitou uma cidade, e nessa cidade havia um nobre, abastardo. E esse nobre chegou até Tetzel e o indagou: Tetzel, quanto é o valor? Qual o valor do perdão de um pecado que eu vou cometer no futuro? Tetzel, percebendo que aquele era um nobre, abastardo, disse o valor. É X. O nobre, sem pestanejar, pagou aquele valor. E Tetzel disse: o seu pecado que você vai cometer no futuro já está perdoado. Quando Tetzel vira as costas para sair, aquele nobre espanca Tetzel e rouba o dinheiro de Tetzel. Todo o dinheiro. Você entendeu? Ele comprou o perdão do pecado dele. Qual era o pecado? Assaltar o próprio Tetzel. Mas foi perdoado, né? Comprou o perdão. A que nível a igreja cristã chegou? Foi por essas e outras aberrações que um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, depois de ser excomungado, ele foi expulso da igreja pelo Papa Leão X, escreveu, e é de onde vem a nossa conhecida sola escritura. Martinho Lutero disse em uma afirmação de todos os artigos, escrito em 1520, ele diz, abre aspas, não quero jogar fora aqueles que são mais instruídos do que eu, mas, e ele diz, somente as escrituras devem reinar, e não interpreto por meu próprio espírito, ou interpreto pelo espírito de qualquer homem, mas eu interpreto as escrituras e entendo elas mesmas pelo Espírito de Deus que está em mim. Essa foi, irmãos, a primeira ocorrência da sola escritura pela pena do reformador alemão. O erro não está nas escrituras, o erro está no homem que interpreta mal as escrituras. Você sabe de onde vêm todas as heresias? De um texto sem contexto. Olha o versículo 7. O qual não é outro. Não é outro evangelho. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Sabe de quem Paulo estava falando aqui no versículo 7? Dos judaizantes. Cristo somente não é eficaz. A obra de Cristo não é eficaz para a salvação. Você tem que ter Cristo e tem que guardar toda a lei. É por isso que Martinho Lutero diz que as escrituras devem reinar. O papel, irmãos, de todo pregador é pregar a palavra e somente a palavra.
Por isso que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, ele diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, instas a palavra, a tempo e fora de tempo, redarguas com a palavra, repreendas com a palavra, exorte com a palavra, com toda longanimidade, no grego paciência, mas não deixando a doutrina, palavra. Martinho Lutero diz: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão pura, não posso crer apenas no que o Papa diz ou no que os concílios dizem, uma vez que é evidente que eles erraram. Repetidamente se contradizem entre si. Considero-me preso às Escrituras, e a minha consciência está cativa à palavra. Mas o que nós temos visto nos nossos dias, e aí é a segunda parte da nossa exposição nessa noite. A primeira é a sola Escritura, somente a Escritura. Um pregador que não prega as Escrituras não deve ser ouvido. Uma igreja que não prega as Escrituras, que não tem a pregação como centralidade no culto público, não pode ser considerada como igreja de Cristo. Os apóstolos pregaram as Escrituras, irmãos. Atos capítulo 6. Eles formaram os diáconos porque eles não podiam deixar o ministério da palavra e da oração. A prioridade dos apóstolos era a palavra e oração. A prioridade dos reformadores era a palavra e oração. É por isso que no latim, orare et labutare, oração e trabalho, oração e escritura, e pregar as Escrituras é trabalho. Por isso, valorize o seu pastor, valorize os pregadores que labutam dia e noite na palavra, nas Escrituras. Valorize uma igreja que tem tempo para exposição pública. Meus irmãos, que tristeza, eu fui convidado outrora para pregar em uma igreja, e cantaram quarteto, trio, dueto, solo, veio um conjunto, e me deram 15 minutos para pregar a palavra. A pessoa que me convidou olhou para mim e disse: irmão, nós já estamos quase no final do culto. O irmão tem 15 minutos. Você ri porque não é aqui. Agora se coloque em um lugar de uma pessoa que está numa igreja como essa, que faz louvorzão, que dá oportunidade para testemunhos e mais testemunhos, e não tem pregação bíblica. Meus irmãos, se nós não somos satisfeitos com a pregação bíblica, há algo errado em nós. É por isso que Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores, quando assumiram os púlpitos, retiraram o altar e colocaram o púlpito novamente no centro da igreja. Retiraram as imagens e toda aquela pintura, toda aquela arte que pudesse tirar o foco da adoração da igreja para Deus. Retiraram tudo e colocaram as Escrituras no centro do culto, no centro da igreja, no centro da vida privada. Mas qual é a necessidade da sola Escritura para a igreja moderna? Olha comigo versículo 8 e versículo 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que já vos tenho pregado, seja anátema. Olha o versículo 9. Ele repete a mesma coisa do versículo 8, com a mesma ênfase. Assim como já dissemos no versículo 8, ele acabou de falar, e agora repito. Parece que Paulo estava escrevendo novamente o versículo 9 para que os irmãos da Galácia pudessem colocar isso na mente, no coração, cravar.
Eu repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Qual é a necessidade, irmãos, da sola Escritura para a igreja moderna? Nós vivemos dias estranhos, não é verdade? Eu não estou falando da pandemia. Nós vivemos dias estranhos, assim como os dias de Paulo e os dias de Martinho Lutero. Vivemos dias em que muitas igrejas já abandonaram as doutrinas bíblicas, os estudos das Sagradas Escrituras. Vivemos dias da infiltração do legalismo, do sincretismo religioso e do misticismo. Muitas igrejas já trocaram a pregação bíblica por louvorzão, por peça teatral. Trocaram a pregação por oportunidades para cantar, para testemunhar. Interessante, irmãos, que Paulo chega a usar uma hipérbole. Se nós, ele se referindo a ele e os demais apóstolos, ou mesmo, e aí vem a hipérbole, um anjo do céu vos pregue evangelho, que vá além desse daqui, somente a Escritura, seja anátema. A palavra grega, anátema, para anátema, é maldito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se chegar na igreja da galáxia, alguém, pode ser um anjo do céu, pregando evangelho que vá além desse daqui, somente a Escritura, prega outra coisa que não isso aqui, é um maldito. A igreja moderna escanteou as Escrituras. Muitas igrejas já colocaram homens malditos nos seus púlpitos, que Paulo chega a dizer que são malditos. A igreja moderna, em sua grande maioria, já trocou somente as Escrituras por visões, revelações, profecias de homens e arrepios na pele. Você vai em certas igrejas e ao final do culto, você pergunta, como foi o culto, meu irmão? Foi tremendo. O que o pregador pregou? Eu não sei, eu sei que foi tremendo, a unção de Deus foi derramada ali. O mover de Deus está aqui, não é? Mas pregação que é bom nada. Há uma necessidade, irmãos, urgente de pregadores fiéis das Escrituras Sagradas. Hoje, há uma necessidade urgente de jovens, de homens e mulheres, de idosos que estejam com a sua mente cativa à palavra. Muitas pessoas querem sentir, mas não querem pensar. Muitas pessoas querem encontrar tudo pronto, mas não querem estudar. Não podemos, irmãos, provar a eficácia do ministério de alguém pela popularidade, nem por sinais, prodígios e maravilhas, mas sim pela pregação, pela fidelidade com que ele prega as Escrituras. Você quer conhecer um homem de Deus? Não olhe os seus milagres, olhe o que ele prega. Um homem de Deus não é identificado pelos milagres, pelos sinais ou prodígios, mas é identificado pela sua pregação. E é isso que está faltando nos nossos dias. Qual é a necessidade da igreja moderna? É de homens e mulheres, de jovens, que se apeguem somente às Escrituras, que deem ouvidos à voz do Espírito Santo pela Escritura. Paulo, escrevendo o Apocalipse, vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E está lá escrito. Há muitos gritos, pouca pregação. Há muitos milagres, pouca conversão. Você pergunta a muitas pessoas: você é um crente? Aliás, crente já parece que ficou no passado, né? Todo mundo agora quer ser gospel. A moda hoje é ser gospel. Mas ninguém quer orar. Mas ninguém quer estar no culto de doutrina, na escola dominical. Não quer. Você olha o comportamento de certos crentes.
no trabalho é uma vergonha. Mas no domingo, está vestido como crente, está com a Bíblia de crente, louva louvores de crente, ouve até educadamente a pregação de crente, mas na segunda-feira esquece que é um crente. Meus irmãos, se a pregação, se as escrituras não é central em um culto, não pode ser considerado um culto. Se as escrituras não é central em uma igreja, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de uma igreja de Cristo. Se as escrituras não é central na minha vida e na sua vida, nós nunca nascemos de novo. A nossa vida, a nossa família, tem perdido tempo com muitas coisas. Homens conseguem passar quase 2 horas na frente de uma TV assistindo um jogo de futebol. Mulheres conseguem passar uma tarde inteira assistindo um programa de casos de família, quando a família delas está um caso. Jovens conseguem passar todo o dia grudado em um celular nas redes sociais. Mas quando o líder diz assim, quinta-feira, doutrina, nós contamos nos dedos quantos vêm. Como está o seu culto familiar? Você percebe a necessidade urgente dos nossos dias? Resposta: voltarmos às Escrituras. E somente às Escrituras. Fora com toda revelação que não seja escriturística. Fora com toda profecia que não seja bíblica. Nós precisamos, irmãos, nos levantar, nos pôr de pé como igreja reformada e dizer, nós cremos somente nas Escrituras e elas bastam. Eu me satisfaço com as Escrituras, é isso que nós devemos afirmar. Concluindo nessa noite, nós precisamos resgatar, meus irmãos, a paixão pela palavra. Faça uma reflexão de quando você iniciou seus passos na vida cristã. O quanto você lia a Bíblia. O quanto você tinha tempo para estar sós com as Escrituras. Orava, você chorava, você pedia para que Deus falasse com você. Você lia as Escrituras e Deus falava com você. Durante o tempo, a caminhada para essa igreja cristã, né? Durante o tempo, chega no século XVI, é preciso um homem se levantar e dizer, nada da palavra do Papa, nada de autoridade papal, infalibilidade do Papa, eu creio somente nas Escrituras. E aí foi o pontapé inicial da Reforma Protestante. As Escrituras apontam, irmãos, para a salvação pela graça somente. As Escrituras apontam, meus irmãos, que é por meio da fé somente. Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se vanglorie. Você não perde a sua salvação. Eu falava hoje pela manhã em Lagoa Seca, tantas pessoas que têm nos visitado, irmãos, de tantas igrejas com medo. Pessoas que chegam para mim, pastor, outros me chamam presbítero, diácono, não sabem nem o que eu sou. Eu não consigo dormir, é sério, irmãos. Pessoas que dizem, eu não consigo dormir, porque eu tenho medo de perder a minha salvação. Porque onde eu estou frequentando, o pastor diz que se eu pintar as unhas, eu perco a minha salvação. Se eu cortar o meu cabelo, eu perco a minha salvação. Se eu não tiver uma saia comprida, eu perco a minha salvação. Nos nossos dias, pessoas chegam temerosas. Cuidado, viu? Se você jogar a bola, você perde a salvação, homem. Porque está escrito parar a bola, né? É uma lástima, irmãos. A igreja precisa voltar somente às Escrituras, porque elas apontam para a obra de Cristo.
porque elas apontam para a fé somente, porque as Escrituras apontam para a graça somente, porque as Escrituras dão a Deus toda a glória. Oremos, meus irmãos. Precisamos orar para que Deus dê fome e sede da sua palavra para a igreja moderna. A igreja moderna não precisa de visões, de revelações, de ver anjos subindo e descendo com a bênção na mão. A igreja moderna não precisa receber chave de carro, chave de casa. Não, a igreja moderna precisa de pregação das Escrituras. A igreja moderna precisa de uma igreja que leve em seu peito somente as Escrituras. Que o Senhor Deus possa abençoar as nossas vidas. Que nós possamos ser esses homens e mulheres que Deus há de levantar nessa geração para declararmos somente as Escrituras. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais uma vez agradeço a oportunidade, reverendo Clério, pelo convite, e a amada igreja, quarta igreja, de estar aqui nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus.